Daí galera, beleza? Meu nome é Alexandra e esse é o canal Mais Além. Então isso aqui é pro pessoal que gosta daquelas coisas como eu, aquela atmosfera mais misteriosa, onde a gente vem falando aí de muitos assuntos sobrenaturais, sombrios, coisa aí que o pessoal não conhece muito bem. Então, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de uma história que eu peguei desse livro maravilhoso, Lady Killers, que é da Dark Side, tá? Quem tiver a oportunidade aí de comprar, é um livro topzera mesmo, vocês vão gostar, tá? Então eu vou falar pra vocês a história da Elizabeth Bathory, conhecida também como a princesa, a Condessa Sangrenta, tá? Ela foi a primeira serial killer da história. Então ela vem aí inovando, aí o pessoal achava que era só os homens que faziam esse tipo de coisa, que eram serial killers, né? E ela vem aí inovando de uma forma bem ruim e mostrando que mulherada também mata, gente. A Elizabeth nasceu em 1560, lá na Europa Central, num daqueles clãs bem poderosos e famosos que existiam naquela época, tá? Quando ela era pequena, ela sofria de epilepsia. Muitas pessoas dizem que é por esse motivo que ela cometeu muito dos crimes que ela veio cometer no futuro. O que eu acho que não tem nada a ver, ela era malzinha mesmo e ponto final, né? Cada um tem aí a ideia que quiser, mas essa é a minha opinião. Muitas coisas ruins acontecer. Um exemplo dessas coisas foi uma mulher que foi colocada dentro da barriga de um cavalo, foi costurada dentro da barriga de um cavalo e soltaram ela na floresta para que os animais viessem devorar o cavalo e ela, né, sofresse com tudo isso. E ela tinha cometido apenas roubo, nada mais que isso, tá? Então ela viu muita coisa assim assustadoras acontecer, muitas execuções. E o pior de tudo isso é que em vez dela ficar assustada, como normalmente uma criança fica, né? Ela gargalhava, ela achava aquilo tudo muito engraçado. Que pra mim também é bem assustador, né? Com 10 anos de idade, ela ficou noiva do conde, ó, vamos ver se eu acerto o nome aqui. Ferenc Nadasdy. Não sei se eu acertei, mas tá aí pra vocês entenderem como que era o nome dele. Então ela ficou noiva. E nesse período, ela foi morar na família, na casa da família do noivo dela, né? O que era bem incomum naquela época, porque ela tinha que aprender a administrar aí as casas, as propriedades da família. Então com essa idade ela já foi pra lá pra aprender tudo isso. Então com 14 anos ela se casou com ele, né? Com 14 anos, numa festa assim bem pequenininha, onde tinha em torno de 4.500 convidados. Olha só, 4.500, tá? Então era uma festinha assim que durou só 3 dias. E o presente que ele deu pra ela, nada mais, nada menos do que um castelo. Isso mesmo, presente pra princesa. Ou pra assassina, né? Não sei. Mas foi isso que ela ganhou. Um castelo onde ela veio cometer aí muito dos crimes, cometer aí na história, tá? Então assim, mais ou menos nessa época, né? Aquela 14, 15 anos, dizem rumores que ela se envolveu com um camponês ali da região e ela ficou grávida dele. O que eles fizeram? Separaram ela daquela criança, deram a criança para uma outra família criar, ela não teve mais contato e o marido dela, assim, muito bonzinho, castrou o rapaz e ainda jogou o corpo dele pros cachorros selvagens. Olha só, no comecinho ele já botando as garras de fora e mostrando que tipo de homem que ele era, né? Então já começou aí desde cedo. Em torno assim de 10 anos de casado, 10 anos de matrimônio, eles tiveram o primeiro filho deles. E não era por infertilidade da Elizabeth ou alguma coisa do tipo, não. Foi justamente porque o conde vivia nas batalhas, era uma coisa que ele gostava muito de fazer, ele gostava de estar assim no meio dessas lutas. Tanto que com o tempo ele recebeu um apelido ou um codinome, né, de Cavaleiro Negro da Hungria. Isso aí ele recebeu devido aos atos de crueldade que ele tinha. Ele era muito desumano, sabe, com os rivais dele. Pra você ter uma ideia, uma das coisas que ele fazia, assim, só pra descontrair, quando ele tava assim meio entediado, ele pegava os rivais dele, decepava a cabeça e atirava pra longe. Olha só, que forma mais interessante de descontrair, né? Então era o que ele fazia. Aí quando ele voltava pra casa, encontrar a esposa lá, toda maravilhosa, esperando ele tava com a cabeça assim bem perturbada, muitos gritos e ruídos que ele ficava na mente dos rivais dele. Mas você achava que isso incomodava ele? Tá enganado, ele gostava disso. E foi bem nessa época que ele começou a incentivar e a ensinar a Elizabeth a torturar as criadas dela. Diz muito a história que eram só criadas que eles torturavam, tá? Mulheres, meninas, crianças, mas todas do sexo feminino. Uma das formas que ele ensinou ela a torturar a criada era pegar um pedacinho de papel, colocar entre os dedos dos pés da criada, uma criada desobediente, né? Uma criada que fez alguma coisa errada, que vocês vão ver mais pra frente, que essas coisas erradas não eram assim tão erradas, sabe? Era coisinhas
bem pequenininhas, que para ele já era motivo para estar torturando as criadas. Então eles colocavam esse papel umedecido no óleo entre os dedos dos pés da criada e ateava fogo. Enquanto a criada estava gritando, correndo assim que nem uma louca, eles estavam lá gargalhando, achando aquilo barato, muito legal. E ele ainda deu um nome para esse ato de chutando as estrelas. Olha só, ele deu até um nomezinho aí, uma coisa assim, menina, a mente dele era super evoluída, né? Ele é fora do normal, né? Com o tempo, eles foram mudando aí as estratégias e as formas diferentes de torturar as pessoas. Foram evoluindo, elaborando coisas diferentes aí, né? Pra alegria deles, né? Uma das formas de torturar as criadas, uma vez ele pegou uma moça, despiu ela, colocou pro lado de fora de casa e forçou ela a ficar lá. E ele encheu o corpo dela de mel, enquanto os bichos comiam e mordiam o corpo dela todo. Essa era uma das formas de torturar. Então eles eram assim, um casalzinho bem excêntrico, né? E os dois criaram essas manias e esse gosto estranho aí por estar maltratando as pessoas. Isso acontecia com frequência, tá? E assim, o casal Bathory foi ficando cada vez mais rico, porque quando o nosso cavaleiro negro ia para as batalhas, ele mandava muito ouro para a esposa dele, né, para a condessa, que era ouros e tesouros que ele conseguia dos otomanos. Então ele ia mandando ouro para ela, toda essa riqueza, e ela ia acumulando e ficando cada vez mais rica, né? Enquanto isso, a Hungria ia ficando cada vez mais pobre. Por quê? Porque como eles estavam na batalha, na guerra, isso ia drenando dinheiro ali da Hungria, né? A Hungria ia ficando cada vez mais pobre. E o que aconteceu? A condessa emprestou dinheiro para o rei da Hungria. Ou seja, né? Muita gente tinha dívida com eles, tornando eles cada vez mais intocáveis. Então assim, eles podiam torturar as criadas, podiam maltratar, ninguém fazia nada. Porque eles eram pessoas muito poderosas da época, tá? Com o tempo, muito mais criados iam morrendo ali na propriedade. Todas as servas, as criadas, iam sumindo assim de uma forma assustadora. Lembrando que essas criadas iam parar lá no castelo à procura de emprego, à procura de serviço, porque a condessa, ela oferecia empregos assim que chamava muita atenção, pagava bem, uma coisa assim bem bacana. Então elas iam atrás de emprego e nunca mais conseguiam sair de lá. Então assim, elas iam correndo uma atrás da outra e a condessa dizia que elas tinham tido cólera, tinham ficado doentes. E isso não estava mais convencendo as pessoas. Todo mundo começou a criar aquela suspeita na mente, né? Será que é isso mesmo? O que está acontecendo aí? Por que tem tanta gente morrendo? Ninguém entendia, né? E com o tempo foi passando e mais gente foi morrendo e ninguém fazia nada, né? Nessa época, o rei da Hungria devia em torno de 18 mil aí pro casal Bathory, né? 18 mil, era uma quantidade assim impagável, né? Então, muito dinheiro. Então, aí ninguém fazia nada mesmo, continuava dessa forma, ninguém ia atrás de justiça. E nessa época também, os criados, eles eram considerados propriedade dos seus patrões, né? Do pessoal que contratava eles. Então eles não tinham voz de autoridade, eles não podiam fazer nada e não tinha como pedir socorro para ninguém, justamente porque eles eram propriedade e ainda mais de um casal aí intocável, que nem o casal Bathory, né? Quando foi em 1604, o Cavaleiro Negro morreu. Pronto, a condessa surtou de vez. Então aí ela piorou, ela fazia mais torturas, ela matava mais mulheres. Então foi ficando uma coisa assim, sem pé nem cabeça, uma coisa assim surtadona mesmo. Começou a botar as unhas de fora geralzão mesmo, né? Ela torturava as criadas dela por causa de erros assim mínimos. Por exemplo, ela errou o ponto de uma costura. Ela pegava aquela criada e furava o corpo dela inteirinho com agulhas. Ela foi fazer uma limpeza e tirou, naquela época se usava as moedas como objeto de decoração, né? Então ela pegou aquela moedinha, foi tirar pó ali e colocou no lugar errado, ou roubou a moeda, como acontecia na época. O corpo dela, ela tinha um corpo inteirinho marcado com essa mesma moeda, coisas assim daí pra pior. Teve uma época que a condessa, ela enfiou a mão inteirinha dentro da boca de uma dessas criadas dela e rasgou a boca da criada. Olha só, teve outra época que ela estava doente de cama e a criada chegou perto dela e ela tirou uma mordida num pedaço do rosto da criada dela. Pra você ver o tamanho da crueldade que essa mulher tinha, assim, sem limites. Se achava assim superior acima de todo mundo, né? Então, sem limites mesmo. Nessa época ela tinha vários castelos e ela tinha em cada um deles aí uma câmara de tortura. Uma câmara para torturar mesmo os criados. Era uma coisa comum para ela estar fazendo esse tipo de prática. Assim, com o tempo surgiu aí
rumores de que ela se banhava com o sangue das meninas. Por isso ela levou esse nome aí de Condessa Sangrenta. Surgiu da seguinte forma, uma certa vez uma serva dela lá foi ajudar ela a tomar banho e errou ali ajudando ela a tomar banho, e a Condessa deu um tapa tão grande no rosto dela que espirrou sangue no rosto da Condessa. O que ela fez? Foi dormir tudo certinho. No outro dia, na mente da Elizabeth, a mente louca dela, surtada, ela percebeu que aquele lugarzinho onde tinha espirrado sangue tinha rejuvenescido, a pele tinha ficado mais bonita, mais macia. Então ela teve a brilhante ideia, nossa, vou me banhar com o sangue dessas meninas então, que vão ficar joia. Coisa da cabeça louca dela, né? Então na mente dela isso realmente tinha algum tipo de fundamento. Então, e as mortes foi aumentando cada vez mais, era tanta pessoa morrendo naquela propriedade que eles não tinham mais como enterrar, aonde colocar o corpo das criadas. Então eles faziam covas rasas ali no quintal mesmo, jogavam lá, cobriam, e muitas das vezes cães selvagens iam lá e violavam aquelas covas. E você acabava se deparando com um pedaço de corpos aí de meninas por toda a propriedade, uma coisa assim bem fora do normal, né? Mas era o que acontecia, não tinha mais aonde colocar tanta pessoa morta. Ela foi percebendo que aquele sangue que ela estava tomando banho não estava mais rejuvenescendo ela a quantidade que ela achava necessário. Ela achou que tinha parado de surtir efeito. Então ela teve uma ideia, poxa, vou tomar banho de sangue das meninas nobres, das meninas ricas, né? E ela falou, como que eu vou fazer isso? Como a riqueza dela também foi diminuindo, quando ela pensou, poxa, eu tenho uma ideia, vou abrir uma escola de formação para meninas, para jovens. Então ela criou essa escola. Então as meninas ricas, as meninas nobres iam lá estudar naquele lugar, né? Pagavam, então ela ganhava dinheiro e ainda tinha o sangue dessas meninas, né? Foi dezenas e dezenas de meninas que foram estudar nessa escola que ela criou, né? Só que essas meninas foram sumindo. Só que dessa vez não eram mais camponeses, eram pessoas ricas, pessoas poderosas. Ela mexeu com o pessoal errado. O que aconteceu? Esses pais foram atrás das suas herdeiras. Nossa, onde foi parar minha filha? Então começou a gerar, criar aquele rebuliço, aquela coisa, né? Começaram a ir atrás da Elizabeth. O que ela falou? Ela tinha que inventar uma desculpa. No começo ela não pensou nas consequências, né? Daí ela criou uma desculpa, ela inventou uma coisa ali pra falar de última hora. Uma delas ficou louca e matou todas as outras. Aceita quem quiser, né? E daí o que aconteceu? Depois disso, foi suficiente pro rei. Vamos ver se eu vou falar certo de nome. Esses nomes são bem diferentes. Rei Maias. Acho que é assim, porque tem acento nos dois As ali, não sei. Rei Maias agisse, né? Então ele chamou o Turzó. Ele chamou o Turzó para investigar e descobrir os podres da Elizabeth, tá? Então ele foi lá e falou assim, não, agora você vai descobrir se isso tudo que tá acontecendo é verdade mesmo. O que ela tá fazendo? Não é possível tanta gente morrer, ficar doente, né, na propriedade dela. Vai descobrir qual que é o problema. Mas tem uma coisa interessante. Esse Turzó, ele era amigo do Cavaleiro Negro, do marido da Elizabeth. Tanto que antes dele morrer, no seu leito de morte, ele pediu por Turzó cuidar da Elizabeth. Mas mesmo assim, ele teve que passar por cima de tudo isso e fazer o que o rei estava mandando. E ele pensou, e agora, como eu vou descobrir? Ele foi uma vez na casa dela, ela preparou um jantar pra ele viu, fez um bolo lá, um pão, que tava bem escuro, ele achou aquilo tudo muito estranho. Aí, enquanto o pessoal, os policiais estavam com ele, foram comer aquilo lá, ele saiu fora, né, louco de dinheiro, vazou. O pessoal que comeu aquilo ali passou mal, quase morreu. Ainda bem que eles saíram correndo, nem pousaram naquela propriedade, foram embora. Então eles já perceberam que tinha coisa errada ali. Em uma das visitas surpresas aí dele até o castelo, ele escutou atrás da porta gemidos e gritos. Nessa ele entrou com tudo pra dentro, ele pegou no pulo a Elizabeth junto com seus ajudantes aí do terror, que ela tinha um pessoalzinho aí que gostava também das torturas e ajudava ela. Ele pegou eles no pulo e torturando as pessoas. Então nessa hora ela foi presa. E adivinha onde ela ficou presa? No próprio castelo dela. No mesmo lugar que no dia anterior tava lá as pessoas sendo torturadas, ela ficou presa lá. E ela ficou lá até o final da vida dela, tá? Então desse pessoal aí que ajudava ela, a maioria deles foram mortos mesmo, porque eles tinham cometido muitas coisas horríveis. Então foram mortos. Só teve uma das moças, se eu não me engano, foi a camareira dela, que pegou prisão perpétua, foi presa e não chegou a ser morta.
tá? O restante foram todos mortos mesmo. Ela ficou presa ali e quando foi, ela teve em torno de 306 pessoas testemunharam contra ela, contando todas as coisas horríveis que ela fazia. Juntando tudo o que foi contado, foi falado ali, juntando todas as informações, ela matou em torno de 650 pessoas, 650 mulheres, entre crianças também, sabe? Meninas e crianças. 650 pessoas, olha só, a gente se fosse todo dia, né? Apesar que tem bastante louco por aí. Então ela ficou durante 4 anos, em torno de 4 anos presa dentro do castelo dela. Um dia, quando foram lá, encontraram ela morta, né? Ninguém sabe exatamente o dia que ela morreu, porque só perceberam que tinha resto de comida que já tinham colocado de alguns dias anteriores no lugarzinho ali onde ela estava presa e ela não tinha comido. Ou seja, né, ninguém sabe se ela não comeu ou se ela já tinha morrido antes. Então ficou uma coisa assim meio no ar. Ela estava com 54 anos quando ela morreu. E aí acabou a história dela, uma coisa assim assustadora, né? Pagou por tudo que ela fez? Não, né? Não pagou, mas pelo menos acabou, né? Acabou, não matou mais ninguém. Tá, galera? Muito obrigado por quem acompanhou até agora. Curtam aqui, né? Curtam o canal. Vai ter muito conteúdo bacana. Se tiverem aí ideias aí pra histórias novas aí, misteriosas, por favor, deixa nos comentários aí. Tô esperando vocês pro próximo vídeo, hein? Valeu!